Olá, meu nome é professora Irene e nesse nosso encontro nós vamos tratar de uma desmistificação de algumas questões tributárias. Eu os convido para estar comigo para que nós tratemos desse assunto. Eu sou professora no estado do Paraná, na Unespar, Universidade Estadual do Paraná, como titular de disciplinas jurídicas, especialmente direito tributário, numa cidade chamada Campo Mourão. Muito bem, então vamos dar sequência ao nosso encontro. Nós vamos tratar de algumas das questões tributárias no território nacional. Decidi não trazer aquelas situações comuns da academia e tratarmos de algumas questões de uma determinada forma, um pouco sob a ótica da futura vida profissional dos senhores. Nesse aspecto, nós veremos que a legislação tributária nacional é muito complexa, tanto em normas federais, quanto estaduais, quanto municipais. Não existe uma condição de que nós saibamos a respeito de toda a tributação nacional, consigamos dar conta de toda a legislação. Então nós vamos tratar de alguns aspectos que vão acompanhar os senhores na vida profissional, que não vão mudar, porque a legislação tributária, além de complexa, ela se altera no transcurso do tempo. Então nós tendo alguns conceitos básicos que nos acompanhem pela vida profissional, fica mais fácil entender o sistema tributário nacional. Vamos vê-lo então? As questões tributárias e suas abordagens conceituais do sistema tributário nacional. A legislação tributária é complexa. A primeira é a Carta Magna, a Constituição Federal, que traz as questões, as normas gerais sobre o direito tributário. Na sequência, essas normas gerais são complementadas pelas leis, obviamente o nome já diz, leis complementares. A partir daí, elas se dispersam pelo território nacional. A legislação tributária aí está nas leis ordinárias, nos regulamentos, instruções normativas, resoluções, até em tratados internacionais, nas circulares, pareceres, portarias, decisões administrativas, atos declaratórios e até na resposta do fisco às consultas dos contribuintes. Vamos iniciar então a explanação tratando do sistema tributário nacional. A organização tributária nacional é tripartite. O professor Ladislau Dalbor explica, na década de 50, a questão das multinacionais, com uma nova fase econômica, uma desoneração tributária sobre a pessoa, renda, terra, herança e fortuna, onde o sonho era veículo, apartamento e eletrodomésticos. A carga tributária concentrou-se sobre os bens de consumo, como no caso do ICMS e IPI, e o Código Tributário Nacional, o CTN, é esta norma complementar daquele período, ela é de 1966. Até hoje permanece inalterada uma característica do sistema tributário nacional, que é: os pobres pagam proporcionalmente mais tributos que os ricos. Fica mais fácil para nós entendermos o que é o sistema tributário nacional, não apenas dizendo é tripartite, a União tem seus tributos, o Estado tem seus tributos, o município tem seus tributos, isso é pouco. Nós temos que entender por que é assim. A partir de 1950, se instalaram no Brasil multinacionais, especialmente do ramo automobilístico. Elas foram denominadas montadoras porque muitas das peças dos veículos eram fabricadas no Brasil. O governo brasileiro não queria deixar tudo na mão das multinacionais e algumas das peças então eram brasileiras e por isso se chamam montadoras, elas montam veículos. Até hoje não é muito diferente disso. Naquela época, com muitos veículos, tinha que ser vendido. Como vendê-los? O contribuinte, pagando muito imposto, não podia comprá-los.
para comprá-los, então foi desonerado o contribuinte na sua renda, foi desonerado o contribuinte nos impostos que incidiam sobre ele enquanto pessoa, como o imposto sobre fortuna, como o imposto sobre a herança. E a carga tributária se concentrou naqueles tributos referentes aos bens de consumo, como o imposto sobre circulação de mercadorias, como o imposto sobre a produção industrial. Entendendo essa dinâmica, nós podemos compreender por que o nosso sistema tributário é da forma como é. Até hoje ele traz essa característica da desoneração dos mais aquinhoados para a aquisição de bens e a carga tributária recaindo sobre esses bens vendidos, obviamente onera o mais pobre que precisa adquiri-los. Essa situação ainda não mudou. Vamos tratar agora do que seja tributo. O Código Tributário Nacional define o tributo no seu artigo 3º, dizendo: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda que não se constitua num ato ilícito, que seja instituída em lei e que seja cobrada mediante a atividade administrativa vinculada ao Estado. Prestação pecuniária compulsória é uma prestação que pode ser mensal, quando se recolhe ICM, é uma prestação que pode ser anual, quando você paga o seu imposto de renda, e assim vai. E compulsória, obviamente o significado de compulsória é obrigatória. Por isso que o imposto nos é imposto. Não é uma coisa que nós possamos aí controlar como gostaríamos. Até o próprio nome já diz isso. Tem que ser em moeda, tem que ser em dinheiro. Havia um tempo em que se poderia pagar a tributação in natura. Eu plantava, colhia, parte daquilo ia para o Estado. Ou in labore, meu labor, meu trabalho, é que pagava minhas contribuições estatais ou feudais, como ocorria com a situação da mercadoria, da natureza ou do labor. Hoje é apenas em dinheiro. Muito bem. Quando você paga um tributo, você não paga por algo que você fez de errado. Se você excede a velocidade e é multado por isso, você não está pagando um tributo. Você está pagando uma pena por um ilícito cometido. Pode ser um ilícito tributário, como uma evasão fiscal, como um contrabando, óbvio, mas tributo você paga por uma situação que não é ilícita. A legislação diz que você tem que pagar tributo. Não se paga tributo sem que esteja instituído em lei. O tributo só é devido se houver lei anterior que o defina. Aí vem a questão das várias leis federais, leis estaduais, leis municipais. Nada se cobra em direito tributário sem que antes uma lei diga que pode ser cobrado. E, finalmente, o tributo diz respeito à atividade administrativa do Estado. E a arrecadação tributária deve ser destinada às atividades estatais. Isto é, para o Código Tributário Nacional, o que é um tributo dentro da legislação. A questão tributária tem alguns fenômenos muito importantes. Um deles é a função do tributo. Se nós entendermos isso, nós vamos compreender a sistemática da cobrança. O tributo, ele tem função diferenciada um do outro. Ele pode ter uma função fiscal, de arrecadação, como por exemplo no caso do imposto de renda. Ele pode ter uma função extrafiscal, de regulação de setores da economia, como no imposto sobre produção industrial. E ele pode ter uma função parafiscal, delegada, paralela ao Estado,
como nas contribuições profissionais. Nessa circunstância, quando nós arrecadamos imposto sobre a renda, ele tem uma função exclusivamente fiscal de arrecadação. Serve para que as atividades do Estado sejam feitas através daquela receita. Quando a função tributária não é meramente de arrecadação, ela pode ter uma função extrafiscal. Ela pode regular setores da economia. Tipo, a seda chinesa é muito barata e entra no Brasil com uma facilidade imensa. Não, nós temos que proteger a nossa indústria têxtil. Vamos aumentar o tributo sobre a importação. Vamos diminuir o tributo sobre a produção da seda nacional. Isto controla setores econômicos do país. Essa é uma grande função do tributo. Outra é uma função parafiscal, paralela ao Estado, ao lado do Estado. O que significa isso? Terceiros que não a União, os estados da federação ou os municípios têm poder de cobrar tributos. Quem são esses terceiros? Aqueles que prestam alguma atividade que pode ser chamada de uma atividade estatal, mas secundária. Então, nesse caso, os melhores exemplos são aquelas contribuições profissionais, à Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, ou ao Conselho Regional de Medicina, ao Conselho Regional de Contabilidade ou ao Conselho Regional de Administração. Esta é uma função paralela ao lado da função primária do Estado. Dando seguimento, nós temos as espécies de tributos. O tributo pode ser um imposto, o tributo pode ser uma taxa, o tributo pode ser uma contribuição ou pode ser um empréstimo compulsório. Vamos tratar deles então. Inicialmente, nós vamos conceituar o que sejam contribuições e os empréstimos compulsórios. Por quê? Porque eles são de só menos importância dentro do enfoque que nós estamos dando a esse encontro. Depois, nós vamos nos ater mais às taxas e aos impostos, como questões de maior importância no nosso estudo. Contribuições, elas podem ser de melhoria. Quando a gente fala sobre tributos, eu gostaria que os senhores atentassem para o seguinte: procure interpretar o que a palavra deseja expressar, o significado dela. Contribuição de melhoria, por exemplo. Então, na divisão tributária, é um dos tributos previstos no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal. Contribuição é uma situação visível, porque, para mim, contribuição é uma coisa espontânea, eu contribuo se eu desejo. Mas nós estamos tratando da coerção, da imposição tributária. É disso que o Estado vive. Então, quando falamos aqui em contribuição de melhoria, significa o quê? Que o contribuinte está entregando um valor ao Estado porque recebeu do Estado algo que acresceu o seu imóvel. Contribuição para melhorar o seu imóvel. Isto é uma contribuição de melhoria. Melhor exemplo dela: pavimentação asfáltica. Passou na frente da minha residência, minha casa, por causa daquela melhoria, obteve um aumento patrimonial. Entenderam? A grande função da contribuição de melhoria é essa. Ela só pode ser cobrada se trouxer benefício imobiliário. Então, não é toda e qualquer obra que me traz melhoria. Eu vou contribuir se a obra melhorar o meu imóvel. E a questão aqui é absolutamente imobiliária. Dando sequência à nossa explanação, vamos tratar agora ainda na situação de contribuições, das contribuições que eu denomino contribuições especiais.
A depender do autor de questões tributárias que você esteja compilando, ele vai nominar isso de alguma outra forma. Mas eu as trato de especiais porque elas têm mesmo esta condição. É uma contribuição que pode ser social, pode ser de intervenção no domínio econômico, pode ser de interesse de categorias profissionais, pode ser de interesse de categorias econômicas. Apenas a União pode instituir contribuições especiais como INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que se trata de contribuições sociais. Somente a União pode instituir o PIS, COFINS, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Também cabe à União, exclusivamente, tratar das questões do interesse de categorias profissionais. São as contribuições, como nós já falamos anteriormente. Conselho Regional de Medicina, CREA, OAB e outros. E também do interesse de categorias econômicas, como as contribuições que se faz para o SENAI, SESC, SENAC. Muito bem, então as contribuições de melhoria podem ser cobradas pela União, pelos estados e municípios. Lembrem, senhores, quando eu falar em União, Estado e Município, não esqueçam de incluir o federal também. Mas, com relação às contribuições especiais, somente a União pode instituí-las, com uma exceção. Os estados, os municípios e também o Distrito Federal podem instituir uma contribuição específica para custear a seguridade social de seus funcionários, digamos assim, não é? Dos servidores estatais. Pode ser de um estado da federação, pode ser do Distrito Federal ou de algum município. Esta contribuição é possível de ser cobrada pelos outros estados, pelas outras pessoas políticas brasileiras, além da União. É uma questão que normalmente cai nos concursos públicos. Porque a seguridade é uma coisa da União, e o INSS acabou. Será que existe outra possibilidade? Existe. A seguridade dos funcionários públicos, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, pode ser custeada pelas respectivas pessoas jurídicas de direito público. Isso é fatal em concurso público, sempre cai, porque é o quê? Uma exceção a um sistema que nós comumente pensamos como sendo exclusivamente da União, que é a questão previdenciária, a questão da Seguridade Social. Vamos tratar agora dos empréstimos compulsórios. Seria risível se não fosse trágico. O empréstimo compulsório, mas é assim na questão tributária. Empréstimo compulsório serve para que a União obtenha receita para questões de urgência e necessidade social. Vamos lá. Empréstimos compulsórios se tratam de um tributo atípico e restituível. Esse empréstimo é tomado pela União do contribuinte para que seja utilizado o valor arrecadado em despesas extraordinárias. Então, havendo aí uma calamidade pública, uma guerra ou uma iminência de uma guerra externa, ou quando obrigatoriamente tiver que ser investido em questões de urgência e de relevante interesse nacional pelo Estado, ele vai poder nos cobrar empréstimos compulsórios. Por isso, esse tributo é atípico, ele pode vir a ser cobrado apenas nessas circunstâncias especialmente explanadas. Agora, nós entramos nas questões mais relevantes da tributação, que dizem respeito a taxas e no que nós veremos posteriormente os impostos. Taxa. A taxa pode ser cobrada pela União, pelos estados e municípios. Aqui
mais uma vez, eu chamo a atenção dos senhores para a palavra utilizada pela lei. A lei fala poderão. Por isso as taxas são diferentes da União, dos estados, dos municípios. Essas são duas palavras importantes que vocês precisam interpretar quando tratarem de legislação. Qualquer legislação, especialmente a tributária. Poderão criar taxas, poderão instituir taxas. Isso significa o quê? Uma faculdade e não uma obrigatoriedade. Puxa, porque o município X cobra tal taxa e o município Y, pelo mesmo serviço estatal, não cobra? Porque ele pode criar taxa. Eis aí aquela competição entre municípios, ou mesmo entre estados da federação, quanto a receber capital, a ter indústrias, a ter aí uma competição acirrada entre eles no sentido de fomentar o desenvolvimento. Como? Tributando a mais, tributando a menos. Poderá significa farei se eu, enquanto administrador público, desejar. Quando a lei disser diferentemente, não poderá, mas usar a palavra deverá, aí não tem saída. O administrador público terá que agir de conformidade com aquela legislação. Porque aí nós não estamos tratando de uma faculdade, devo fazer, quero fazer ou não. Eu sou obrigado a fazer. Quando a lei disser União, estados e municípios deverão instituir as seguintes taxas, é lei. Poderão, aí nós entramos então nessa seara da competição, ou competitividade, melhor dizendo, entre os entes jurídicos de direito público. Então, poderão ser instituídas pela União, estados e municípios taxas. Taxa é uma contraprestação direta ao contribuinte. É o tributo cobrado pelo exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Taxa é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação que representa uma atividade estatal específica, dirigida ao contribuinte. Vamos então esclarecer do que se trata taxa. Falando em termos da legislação ou em termos da doutrina, fica um pouco complexo. O que nós temos que nos ater é que a taxa só é paga pelo contribuinte como uma contraprestação de um serviço estatal que lhe foi ofertado. Aqui novamente a palavra é importante. Em serviços públicos, nós podemos utilizá-lo ou não, mas nós vamos pagar por ele. A taxa de coleta de lixo, nós pagamos. Coloquemos o lixo na calçada para ser coletado ou não, entenderam? Isto significa uma prestação de serviço efetivamente colocada ao consumidor. Quando eu pego o lixo da minha residência e eu coloco na calçada para ser coletado, efetivamente eu estou usando aquele serviço público? Ou, potencialmente, o serviço estará à minha disposição. O carro do lixo, o caminhão do lixo, vai passar em frente à minha residência, quer eu tenha colocado o lixo na calçada ou não. E vou pagar por isso. Por isso que a legislação fala em serviço efetivamente prestado ao contribuinte ou potencialmente prestado ao contribuinte. Eu posso ter um poço artesiano e não usar água da rua. E aí? A água pública eu tenho que pagar por ela, nem que seja numa situação mínima de pagamento. Mas custou trazer aquela água até os muros da minha casa, da frente da minha casa. E por isso eu vou pagar por ela. Potencial ou efetivamente, um serviço tem que estar posto à disposição do contribuinte para que o que se paga ao Estado seja uma taxa. É isso que dizem os autores e é isso que diz a legislação. Dando sequência à nossa explanação, vamos tratar de um assunto muito importante que
são os impostos dentro das questões tributárias. Segundo o artigo 16 do Código Tributário Nacional, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, não se pode vincular a hipótese de incidência do imposto à destinação legal da arrecadação. Isso significa dizer que o fato de que eu pago IPVA, porque sou proprietário de um veículo, não significa que a arrecadação desse tributo seja obrigatoriamente destinada à conservação de estradas de rodagem. Em impostos, não existe prestação de serviço público ou vinculação da arrecadação a uma prestação de serviço público. Imposto, portanto, é imposto. Você paga, mas não tem uma contraprestação imediata ou efetiva do Estado. Quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber por que é que o sistema tributário nacional é da forma como é. Vocês dizem, puxa, mas a estrada está mal conservada, mas eu pago IPVA. Lamento, mas a legislação diz que não existe vinculação entre o que você paga e um eventual serviço que você receba, muito menos em impostos, aonde não se vincula um serviço estatal à quantia que você recolhe como tributo. Existem impostos de competência da União, dos estados e municípios. Os senhores têm isso na Constituição Federal e certamente tratarão desse assunto na disciplina sobre tributos que os senhores têm na academia. Então, alguns impostos, a maioria deles, são de competência da União, inclusive um que ainda não é motivo de cobrança, porque lhe falta uma lei complementar para explicar o que é uma grande fortuna. Temos aí os impostos de competência estadual e de competência municipal. Notem, senhores, que os de competência estadual e municipal cabem numa tela só. Da União é muito maior, então é mais abrangente. Os impostos, eles podem incidir sobre o comércio exterior, sobre operações de importação, de exportação, podem incidir sobre o patrimônio e renda, sobre propriedade de bens, sobre o ganho do trabalho, como no imposto de renda, sobre o ganho do capital. Ele pode incidir sobre produção e circulação, sobre produção e circulação de bens, no caso do IPI, do ICMS, na produção, na circulação de serviços, como o imposto sobre serviço de qualquer natureza, e também sobre valores, como no caso do imposto sobre operações financeiras ou de crédito. Uma questão precisa ficar bem esclarecida, a qual eu não gostaria que os senhores confundissem futuramente, porque é uma questão em que pessoas que entendem de tributos, pessoas que lidam com tributos, fazem confusão. Imposto é imposto, taxa é taxa, e os outros tributos, cada qual tem a sua função. Colhi algumas pérolas de pessoas entendidas em direito tributário, em questões tributárias, que dizem, por exemplo, os tributos formam a receita da União, estados e municípios e abrangem impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. No primeiro caso, são os contribuintes que devem arcar com a contribuição. Ora, nós sabemos que imposto é imposto, então não se paga uma contribuição, é uma contribuição de melhoria, é uma contribuição especial, como nós vimos. Então, quando se recolhe imposto de renda, não se contribui, não é? O correto seria dizer, devem arcar com a tributação. Quando você falar tributo, você não vai errar nunca. Pode ser taxa, pode ser imposto, pode ser contribuição, pode ser empréstimo compulsório, é tributo, tudo é tributo. Mas contribuição é uma coisa, imposto é outra. Acerca do imposto de importação, incidente sobre bens vindos do exterior via correio, eu encontrei isso, advertiu-se para o tamanho do pacote que vem do exterior. Quanto maior for, maior será a chance de ser taxado. A mercadoria que vem pelo correio do exterior, ela não é taxada
taxada. Sobre ela incide o quê? Uma imposição. É um imposto. Então não misture alhos com bugalhos. Os senhores estão aprendendo e eu gostaria que isso seguisse na vida profissional de vocês. Sobre importação de serviço, a carga tributária é alta também para as indústrias com cadeia de produção globalizada, com etapas de produção executadas em vários países. Nesse caso, inovações desenvolvidas em sistemas abertos com contribuições de diversas partes do mundo são prejudicadas por causa da taxação. Elas não são prejudicadas pela taxação, elas são prejudicadas pela tributação. Se é uma taxa, tem um serviço público prestado, nós vimos. Vejam os erros. Esses erros são cometidos por pessoas que dizem entender do que falam. Muito bem. Outros conceitos de direito tributário me pareceram importantes, como a imunidade, que é a hipótese de não incidência constitucional, normalmente sobre impostos. Possuem imunidade tributária, entre outros, os entes federados entre si, também sobre patrimônio, renda e serviços, os templos de qualquer culto, os partidos políticos, as entidades sindicais de trabalhadores. Quanto à isenção, elas são instituídas por leis infraconstitucionais. São concedidas a pessoas físicas ou jurídicas que se incluam em determinadas situações. Podem ser revogados a qualquer tempo, portanto, possuem caráter temporário. É o caso, por exemplo, de um município que isenta do pagamento do IPTU aqueles proprietários em prédios com mais de 20 andares. Isto para fomentar o crescimento urbano vertical do município. Então, imunidade não é temporária, ela é concedida apenas pela Constituição Federal, que é a lei maior do país, e ela perdura no tempo. Templos de qualquer culto, partidos políticos e outras situações que a Constituição prevê são imunes. Quando eu tomo uma vacina, eu fico imune à gripe. Então ela não me pega hoje, amanhã ou depois. Isenção se trata de uma legislação menor. O município pode isentar, como no caso aqui dos 20 andares, o Estado, ou mesmo a União em determinadas situações, mas são situações que podem ser alteradas mais facilmente pela lei. Para você alterar uma Constituição é muito difícil. Agora, as legislações infraconstitucionais são mais flexíveis. Uma outra questão tributária importante diz respeito à denúncia espontânea. Que fenômeno é esse? Segundo o Código Tributário Nacional, em seu artigo 138, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Me parece que essa é uma questão importante aos gestores, aos administradores. Por quê? Quando se comete uma infração tributária, você pode chegar perante o fisco e dizer: errei. Você não vai dizer soneguei, você vai dizer: puxa, me enganei, errei, recolhi menor o tributo, preenchi uma nota fiscal com uma forma que não poderia ter preenchido porque a lei me manda fazer de outro jeito. Se você denuncia espontaneamente o teu comportamento, o que o fisco faz? Ele te perdoa. Vai perdoar de receber o valor correspondente àquela situação? Não. Conforme o artigo 138 do Código Tributário Nacional, você vai depositar o pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Mas nós sabemos que quando cometemos infrações tributárias, pagamos multa também. E essa multa é perdoada por ocasião de uma denúncia espontânea. Lembre-se, senhores administradores, dessa questão. Pode ser importante na empresa onde os senhores estiverem futuramente.
Agora, não adianta tentar denunciar espontaneamente o que o fisco já sabe. Se o fisco tiver tomado alguma atitude administrativa em desfavor do contribuinte, porque ele fez uma nota fiscal errada ou recolheu o menor tributo, não adianta denunciar espontaneamente o que o fisco já sabe. Lembrem-se disso. Vamos tratar agora de uma outra questão tributária importante, especialmente aos administradores. Trata-se da evasão fiscal e da ilisão fiscal. Evasão fiscal consiste em evitar o pagamento do tributo devido, reduzindo seu montante ou postergando o momento em que se torna exigível, através de atos ou omissões do sujeito passivo, que venham a ser praticados depois da ocorrência do fato gerador. Fato gerador é o fato que gera a obrigação de pagar tributos. Evitar o pagamento ou prorrogar ilegalmente o prazo de recolhimento de tributos é agir contra a lei, é evadir-se, é escapar, é deixar de cumprir suas obrigações. A evasão fiscal é sonegação. Ilisão fiscal consiste em evitar, reduzir o montante ou retardar o pagamento de um determinado tributo, praticando-se atos ou omitindo a prática de determinados atos preventivamente, ou seja, antes da ocorrência do fato gerador. Um exemplo ocorre quando uma empresa muda a sede de seus negócios para outro município que ofereça isenção fiscal. Portanto, senhores, a evasão fiscal, evadir-se, é sonegação. Agora, procurar meios de diminuir a incidência tributária sobre a empresa é uma questão normal. Se você pode pagar o tributo de um determinado modo ou de outro que seja mais prático e desonere a tributação sobre sua empresa, você pode agir assim. Nesse caso, nós tratamos então da ilisão fiscal. Preventivamente, o administrador deve então tratar as questões tributárias na empresa. Por isso, finalmente tratemos da administração tributária empresarial. É questão importante, porque nesses tempos de transnacionalização, a concorrência é mais que acirrada. Administrar tributariamente sua empresa significa tratar do controle das obrigações tributárias que tomam aproximadamente 33% do faturamento empresarial. Para tanto, é necessário um prévio planejamento tributário, através do qual se conhece plenamente o impacto que as obrigações tributárias geram na empresa, se cumpre as obrigações tributárias com menor efeito sobre o patrimônio da empresa e se premia a ilisão fiscal, como nós vimos anteriormente. Muito bem, senhores, nesse nosso encontro nós tratamos do sistema tributário nacional, nós vimos o que seja tributo e a sua competência, nós esclarecemos que imposto não é taxa, que taxa não é contribuição, que contribuição não é empréstimo compulsório, mas que todas essas figuras são tributos. Nós vimos imunidade e isenção, tratamos da denúncia espontânea, da evasão e da ilisão fiscal e da grande importância da administração tributária empresarial. É nesse aspecto, senhores, que a responsabilidade é de vocês. Então, senhores, eu espero que nosso encontro tenha sido proveitoso e que eu tenha conseguido repassar aos senhores as questões tributárias de maior importância, especialmente para a vida profissional do administrador. Agora, senhores, a bola está com vocês. Boa sorte e boa vida profissional futura.